E o São Paulo tomou uma decisão a respeito da busca por Aboubakar e Paco Alcácer. Casemiro pode voltar para o futebol brasileiro? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também dos últimos do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o futuro de Rafael Carioca, volante brasileiro de 36 anos de idade, livre no mercado desde que não renovou seu contrato com o Tigres do México no mês de junho dessa temporada. Conversei com o Rafael para perguntar se a tendência hoje é de ele continuar no futebol europeu ou voltar ao Brasil. O Rafael me assegurou que nesse momento há negociações com clubes brasileiros e a tendência é que ele seja anunciado em breve. Vale a lembrança de que a janela de transferências fechou na última terça-feira, mas o fato de estar livre permite a ele ainda ser inscrito. A busca do Rafael é por um clube de primeira divisão, até porque dos tempos de Tigres sempre jogando em alto nível. A última temporada em que foi a que ele menos jogou foram 34 partidas e mais 2 assistências. Você lembra do Rafael Carioca, né? Jogador com passagens por Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro. Foram 8 anos de futebol mexicano, todos pelo Tigres, onde ele é extremamente ídolo. Só para completar, lembrar que em 2015 ele chegou a ser eleito craque do Brasileirão em sua posição de volante e também fez parte da seleção do Bola de Prata da temporada de 2015. Sobre Casemiro, volante titular absoluto da seleção brasileira e um dos mais importantes da posição no planeta. Será que o Casemiro pode voltar a jogar no Brasil em 2026? Seu contrato com o Manchester United se encerra em junho do ano que vem. E já há sites no Brasil publicando que Palmeiras e Flamengo estão de olho no volante. A afirmação dessa matéria, publicada no sábado, dá conta de que em algum momento o Palmeiras e o Flamengo quiseram entender as condições do Casemiro. Por agora é impossível imaginar que ele saia do Manchester United. No clube inglês ele é dono de um dos maiores salários da Premier League, cerca de 11 milhões de reais por ano, um salário gigante. Mas é natural que depois desse contrato o Casemiro deixe o Manchester United e aí os próximos passos serão escolhidos depois da Copa do Mundo da temporada que vem. Existe uma possibilidade de um namoro antigo, de o Casemiro jogar na Arábia Saudita com cifras inclusive maiores do que as atuais. No Brasil ele sabe que vai precisar reduzir consideravelmente seus ganhos, mas levando em consideração que se trata de um cara de 33 anos e com enorme capacidade financeira por todos os salários que recebeu desde que deixou o São Paulo, acho que não seria nenhum absurdo se ele abrisse mão de um pouco de grana a partir do fim do contrato com o United. Só incluiria numa possível vinda ao Brasil o São Paulo. Casemiro sempre se mostrou muito grato ao tricolor, que foi o clube que o revelou. Então, além de Palmeiras e Flamengo, que já teriam sondado o atleta, acho que vale a pena colocar o São Paulo também como uma das alternativas se o Casemiro, no ano que vem, depois da Copa do Mundo, decidir vir atuar por aqui. E você, o que pensa sobre Casemiro? A minha opinião, por aqui no futebol brasileiro, ele sobraria. Seria certamente um dos melhores, se não o melhor jogador da posição. Você concorda, discorda? Já usa espaço para comentário, registra a sua opinião. Falar sobre o São Paulo com uma posição definitiva do tricolor em relação a Aboubakar e Paco Alcácer. São Paulo busca no mercado um centroavante. E esses dois nomes são os principais entre os jogadores disponíveis. Vale a lembrança de que por conta do fechamento da janela de inscrições, na última terça-feira o São Paulo só pode contratar jogadores desempregados. E Aboubakar, camaronês de 33 anos de idade, e o Paco Alcácer, espanhol de 32 anos, foram vistos como aqueles com mais currículo. O Aboubakar, por exemplo, passou pelo Porto, já fez gol na seleção brasileira, vestindo a camisa da seleção camaronesa, enquanto o Paco Alcácer jogou por Barcelona, Borussia Dortmund, entre outros. Quero contar para vocês que os dois nomes estão descartados. A diretoria de São Paulo entende não ser capaz de alcançar as cifras pedidas pela dupla. Sim, São Paulo fez contato, São Paulo quis entender as condições, mas não tem como chegar às pedidas dos jogadores. O Aboubakar ganhava na Turquia, na última temporada, 1.200.000 reais livres de impostos. Isso custaria ao São Paulo quase 2 milhões de reais por mês. Já o Paco Alcácer, que não joga desde janeiro, que é 1,5 milhão de reais por mês. E um contrato de uma temporada. O São Paulo avalia que até esse cara entrar em forma, até por não estar jogando de forma habitual, haveria muito tempo e o negócio não valeria a pena, especialmente por conta da necessidade de ter alguém para jogar já nas partidas contra a LDU nas quartas de final da Libertadores da América. A tendência nesse momento é que o São Paulo não tenha um camisa 9 diferente, novo, como reforço
para essa reta final de temporada. Outros nomes também foram especulados, estudados, cogitados, como o Toko Ekambi, camaronês, e como o Ben Yedder, atacante francês. A mesma avaliação vale para esses atletas, jogadores que custariam muito e demorariam um tempo para se adaptar. O São Paulo só vai contratar se pintar uma ótima oportunidade, o que não parece ser o caso. A tendência é que o tricolor vá com o atual elenco para a reta final do Brasileiro. E você, o que pensa sobre essa história? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vamos falar sobre São Paulo? Como vai funcionar, então, o fundo do São Paulo para a base, para o campeonato? Tem Marinax? Vai ter, não vai ter Marinax? Como é que vai funcionar esse fundo de São Paulo para a base? Acho que esse é o assunto, então. Vamos lá tocar essa bola. Já antecipei a manchete, que vai ser o encerramento do nosso programa, e você já sabe que nós vamos falar, então já fica ligado para essa perna final aí do nosso Finanças do Esporte de hoje. Então vamos lá? Fundo do São Paulo para a base. Traduz para a gente essa numerária que está aí na tela. Valor 250 milhões, período de 5 anos, parceiros aí. Galápagos, não vai ter Marinax? O que é isso? Cessão futura de 30% das vendas aí de jogador e essa finalidade do dinheiro aí destinada para isso que está na tela de vocês, maior parte para investimento na base, uma menor fatia para dívidas. Dá para a gente entender, então, desses tópicos apresentados nessa situação do São Paulo. Então, o São Paulo negociou durante bastante tempo com o grego lá, Evangelos Marianakis, o dono do Nottingham Forest e do Olympiacos, e me pareceu que ele foi por outro caminho, porque a informação que eu tenho é que o Marinakis, ele sempre tenta o melhor acordo para ele, e aí não necessariamente é melhor para o parceiro dele, né? E aí o modelo para o Marinakis era um modelo mais longo, de 10 anos, e se falava ali de 100 milhões de dólares de investimento, e ele queria mais controle. O São Paulo foi por esse caminho da Galápagos, que fica diluído por vários investidores nacionais. Pode ter Marinax? Eventualmente pode, só que ele não vai ser um parceiro ali. Se ele quiser botar dinheiro no fundo, ele pode botar dinheiro no fundo, mas ele não vai ter uma parceria que ele vai mandar, ou pelo menos ter ali alguma ingerência direta sobre o São Paulo, né? E aí esse fundo funciona da seguinte forma: 250 milhões, desses 250 milhões, 200 milhões para a base, dinheiro parcelado, não vem tudo de uma vez, embora tenha uma parcela inicial, 50 milhões para pagamento de dívida. O que é dinheiro para a base? É contratar jogador de meio fatura e investimento em Cotia. Essas duas coisas que tem ali necessidade de modernizações. O fundo fica com 30% das vendas futuras dos jogadores, aí para esse período de 5 anos, e aí pode ter umas remunerações se tiver um desempenho melhor. Então a Galápagos vai indicar gestores para atuarem junto com os gestores da base do São Paulo. Então vai ter alguma influência, digamos assim, na gestão da base do São Paulo. Não vai ser uma coisa, o São Paulo faz o que ele quiser, digamos assim, né? E aí, por que o São Paulo está fazendo essa operação? Porque ele entende que precisa de dinheiro para contratação de jogadores de base e melhorar sua infraestrutura, que hoje é cara, e a gente vai falar sobre as contas do clube. E outra coisa é que ele precisa desses 50 milhões para dar uma aliviada na questão da dívida. Então são duas coisas, por isso o São Paulo está usando esse ativo da base, mas com um modelo que é menos comprometedor do futuro do que seria o do Marinax. Bom, eu acho que não faz, mas a gente vai chegar... O São Paulo sempre precisa o seu orgulho de ser um clube de vanguarda. Sempre teve orgulho de ser um clube de vanguarda. Eu olho para isso e eu estou ouvindo muito dois lados, né? Hoje, o São Paulo tem... Estava falando isso com o Rodrigo Marcos ontem. O São Paulo tem hoje, como teve em outros momentos, mas está mais aguçada, uma separação muito grande entre Barra Funda e Morumbi. O que pensa Barra Funda e o que pensa Morumbi. Quando você falava que o Marinax ia colocar 200 milhões de reais para ser parte do fundo, e o Marinax pode ser parte do fundo, ele não vai ser majoritário, mas ele pode ser sócio do fundo, a resposta da Barra Funda é assim: mas nós arrecadamos 200 milhões de reais só neste ano vendendo o Lucas Ferreira, o William Gomes, Matheus Alves e Ângelo, lateral. Foram 9 milhões de euros, 6 milhões de euros, 6 milhões de euros, 5 milhões de euros, que dá 200 milhões de reais. Então, peraí, por que eu preciso de 200 milhões de reais? Aí o argumento do Morumbi é porque o São Paulo não consegue comprar o jogador de meia fatura, ou o jogador que vai ser um destaque, tipo o Estevão no Palmeiras. O Estevão, de fato, foi uma oportunidade que o Palmeiras teve. O Cruzeiro estava numa crise sem precedente. O Palmeiras foi lá e contratou o Estevão. O Estevão tinha 14 anos, terminou a formação do Estevão. Mas isso não aconteceu no Palmeiras com o Gabriel Jesus, com o Henrique, com o Vitor Reis, com o Luiz Guilherme,
né? Não foram jogadores comprados assim, todos eles, como foi o caso do Estevão. Então, tem uma capacidade que o São Paulo tinha no passado e o Palmeiras não tinha, de descobrir o jogador antes dos outros. Então, em princípio, eu sou contra você criar o fundo para gerenciar e ter parceiros na formação de jogadores. Porque o São Paulo tinha uma tradição de fazer isso sozinho. Eu não estou querendo ser dono da verdade e dizer que não pode dar certo. Pode ser que dê certo, mas tem esses contrapontos. E hoje tem muita divisão entre pensamentos distintos. Morumbi e Barra Funda. Talvez o São Paulo tenha perdido a capacidade de explorar melhor Cotia, por isso que está tentando fazer esse movimento. Como é que você cobriu São Paulo ali em 2000 alguma coisa? Não vou te entregar tanto assim. Mas, enfim, pelo que você acompanhava de Cotia, a galera que... Na época que São Paulo produzia melhor, né, mais robustamente, era até um dinheiro significativo para o domínio do clube naquela ocasião. Talvez o São Paulo tenha perdido um pouco, deixado de extrair melhor, né, o material humano que sai de lá, e aí precisa gerar receita nessas medidas alternativas aí, talvez nesse vanguardismo que o PVC mencionou. Eu acho que o São Paulo continua revelando jogadores. Ele tem uma boa divisão de base em produtividade, assim. Não é essa a questão. Eu acho que a questão é um pouco o que a gente falou lá atrás. O clube tem uma situação asfixiada, por isso ele vende mal os jogadores que ele revela, e isso não vai ser resolvido necessariamente com esse fundo. E sobre essa questão da fatura ali, meio fatura, né, que se chama, eu acho até que é importante, mas a detecção é muito importante. Não é à toa que o Flamengo tentou oferecer um caminhão de dinheiro para o João Paulo sair da base do Palmeiras, porque ele hoje é o melhor diretor de base do Brasil, né? Então eu acho que não é só dinheiro. Tem uma coisa de mérito e captação, que o cara tem uma rede pelo Brasil inteiro e ele vai conseguindo achar jogadores, assim como os outros fazem trabalho. Então o São Paulo não precisa só de dinheiro, ele precisa melhorar o seu trabalho de captação dessa meio captação e precisa vender melhor. Essas são as duas coisas. A gente está vendo na tela aí, né, inclusive. Na questão do dinheiro, né? Esse é o relatório da Comissão de Finanças, o Globo Esporte dando crédito aqui deu esses números, a Comissão de Finanças mostrando uma situação preocupante para o fim do ano. A gente confirmou que o relatório é verdadeiro, o Júlio Casares até mandou uma declaração via assessoria para mim e para o PVC falando sobre ele. O que é? A previsão do São Paulo era de orçamento era de 44 milhões, 45 milhões de superávit até o fim do ano, e essa comissão prevê que com vendas daria déficit de 48 milhões. E diz ali que teve uma questão no primeiro semestre de aumento de despesa, né, em torno de 50 milhões, mas também aumentou em número até maior a receita. E aí embaixo você tem a previsão de venda para o segundo semestre. A diretoria está prevendo 210 milhões, a comissão indicou, né, que deveriam ser 120, e o São Paulo já vendeu 75 milhões com o Matheus Alves e o Lucas Ferreira. E aí o que a declaração do Casares, né, a gente vou pegar aqui, achar a declaração para reproduzir, mas é basicamente dizendo que a partir dessas conclusões já foi feito coisas, né? Ele fala assim, o trabalho da comissão é muito importante, a previsão do déficit é feita caso São Paulo não faça nenhuma das premissas apresentadas no estudo. No entanto, a peça foi levada ao Conselho Deliberativo, muitas coisas já foram realizadas, algumas antes do estudo, aí ele fala em corte de despesas, né, horas extras, redução de investimento e tal, e o que o relatório não leva em conta as últimas vendas, aí está falando do Matheus Alves e do Lucas Ferreira. Ele diz que no cenário admite que não é de tranquilidade, mas que temos que mudar a cultura e administrar uma dívida de muitos anos. O Casares já está há algum tempo lá, né? Não é que ele assumiu o ano passado, né? Aquele discurso de quem chegou agora já deveria ter acontecido antes, né? E fazendo aqui uma crítica ao presidente do São Paulo. Mas, assim, eu entendo que esse ano o São Paulo, de fato, está tentando mudar, e o que eu ouvi é que o FDIC, pelo menos as regras lá de gasto de futebol, não foram ultrapassadas, está dentro do parâmetro, e o PVC tem uma informação também sobre essa questão do orçamento de futebol, enfim, aí ele pode complementar. Desde o início do ano, o que se faz? O futebol diz, preciso contratar o Oscar. Mas tem um limite do FDIC. Não, mas eu estou vendendo o fulano, ciclano, beltrano. Então eu componho o dinheiro daqui, e isso que o Rodrigo disse é importante. Não saiu do limite do FDIC. Há um entendimento de uma parte dessa divisão que existe no São Paulo de hoje, de que o orçamento, que o déficit nasce de um otimismo exagerado em relação ao orçamento. Ou seja, no ano passado, o São Paulo gastou com o futebol 620 milhões de reais, e neste ano entendia que ia ter no orçamento 450 milhões de reais de custo. Então você tem uma distância de 170 milhões de reais aproximadamente, 150 milhões de reais aproximadamente, para baixo do que já estava custando.
Ou seja, alguém vai dizer ali, era óbvio que ia estourar. Era claro que ia estourar. Né? Então você chega a esse número de 45 milhões de reais de déficit, que pode se confirmar no final do ano ou pode não se confirmar no final do ano. Eu acho que tem uma tentativa, tem um processo, o Rodrigo pode me corrigir perfeitamente, acho que tem um processo de redução da velocidade do crescimento da dívida. Mas como você tem a dívida anterior, a dívida continua crescendo e vai bater R$1 bilhão. O que não é pouco dinheiro, levando em conta o faturamento, a receita anual de São Paulo. São Paulo foi na direção certa ao manter os custos, ao tentar não entrar nessa loucura quando você já está com dívida. A questão é um pouco do tamanho da medida. Talvez fosse necessário cortar mais de fato, e aí ia ter um comprometimento muito maior do futebol. E isso não foi feito, mas não é fácil esse equilíbrio, porque também aí você perderia muito competitividade, ficaria lá atrás, né? Não é fácil esse equilíbrio. Vamos ver como é que vão dar o que vai acontecer no fim do ano. Talvez o clube tenha que vender mais jogador, de fato, para poder fechar isso. Fechar no azul, eu acho que seria muito importante para esse ano para o São Paulo, para você ter, inclusive, uma sinalização de que essa coisa está andando numa direção de você ter alguma redução de dívida e começar a enxugar o problema, que principalmente era lá a dívida bancária, né, que era muito grande. Se você chegar no fim do ano, em vez daqueles 250 milhões, você não vai conseguir matar ela, mas é porque teve empréstimo esse ano. Mas se você conseguir um número muito menor, aí talvez a gente possa considerar bem sucedido.